Muito bem-vindas a mais um episódio do nosso MesaCast. Nós estamos aqui com a Paty hoje, uma amiga preciosa, com uma história linda, incrível, cheia de testemunhos. E nós vamos compartilhar com vocês, e o desejo do nosso coração é que você seja ativada a conhecer ainda mais a porção especial que o Senhor tem ao seu coração. Eu já quero te encorajar a apertar aí no sininho, a dar um like, a compartilhar, a estar com a gente, a assistir os outros episódios, porque aqui são encontro de mulheres, são encontro de pessoas, são encontro de filhos e filhas de Deus, as quais a gente tem aprendido a aperfeiçoar o nosso caráter e a testemunhar da fidelidade de Deus, né, amiga? É isso aí. Amiga, seja muito bem-vinda a esse Papo de Mesa! Obrigada, é um prazer Bom demais com estar você junto. Bom demais estar junto. Eu queria que você já começasse, Paty, falando um pouquinho da sua história, de como você chegou até uma mesa aonde você percebeu, que eu vejo isso na sua vida, né? Que você percebeu acolhimento e o que tem, assim, gerado transformação na sua vida. Bom, tudo começou no ano passado, em 2025, quando eu estava atravessando um período muito desafiador, né, na minha vida, e o período mais desafiador até então, que eu já tinha vivido, e eu comecei, Deus começou através desse momento de dor, Deus começou a me chamar para um relacionamento com Ele. Uau. Um relacionamento verdadeiro, porque eu sou nascida em lar cristão, mas até então eu creio que eu nunca tinha vivido um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Meu Deus, isso é tão forte. Né? Relacionamento. Exatamente. Então, assim, eu sempre vivi essa realidade cristã, sempre ouvi de Jesus e do poder de Deus na minha casa, através dos meus pais. Meus pais são super comprometidos com o Senhor e eles me ensinaram isso, eles me ensinaram uma vida de dependência e fé, né? Mas a nossa experiência com o Senhor, ela é individual. Individual. Ela não é uma herança vinda de pai e mãe. Exatamente. Né? Então, assim, os pais, eles devem instruir os filhos no caminho que eles devem andar, né? Devem andar. Mas é uma experiência individual que tem que ser vivida pela pessoa, né? Sim. E os exemplos que eu vivi na minha casa foram ótimos e muito marcantes e ajudaram a construir a minha fé, a minha vida cristã, mas eu creio que eu nunca tinha vivido realmente a intimidade com o Senhor, o relacionamento. Nossa, isso é tão forte, porque intimidade e relacionamento fala muito daquilo que nós estamos propondo aqui no nosso MesaCast. Porque Exatamente. mesas, né, falam de relacionamentos. Mesas falam de você gerar uma intimidade, porque isso me faz lembrar, Paty, a compaixão de Jesus. Quando Jesus curava, ele curava e se movia por compaixão do outro. Exato. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de relacionamento e intimidade, primeiramente com o Senhor, os nossos relacionamentos, eles também vão sendo construídos de maneira mais saudáveis, mais eficientes e muito mais cheio da presença e do caráter de Deus. Exatamente. Então, a partir do início do ano passado, né, quando eu comecei realmente a buscar o Senhor de uma maneira que eu nunca havia buscado antes, e comecei a ter sede de aprender mais da palavra, de buscar mais ao Senhor, de ter uma vida de oração, eu comecei a pedir ao Senhor que me mandasse mulheres que fossem comprometidas com o reino. Uau. Mulheres que amassem a Jesus, mulheres que conhecessem mais da Bíblia do que eu, mulheres que conhecessem mais sobre Jesus do que eu, mulheres que tivessem experiências com o Senhor e com o Espírito Santo, as quais eu não tinha.
Então, essa era a minha oração, me mande mulheres, porque eu preciso de suporte. Uau, isso, só te interrompendo um pouquinho, isso me faz lembrar de anos atrás, que eu também venho dessa realidade, onde eu também nasci em lar cristão, onde eu também fui apresentada à lei de Deus, né? Onde eu fui apresentada ao Deus criador de todas as coisas, que está no céu e na terra, né? E eu falo que depois eu conheci um pouco mais Jesus, que daí eu fui aprendendo um pouquinho com os ensinamentos de Jesus, mas quando eu encontrei o Espírito Santo, a minha vida ela foi literalmente transformada. E algum tempo atrás eu ouvia muitas mulheres falando para mim de experiências, de tempos de oração, muitas vezes passando por certas necessidades, Paty, e de chegar na casa dela aquilo que ela tinha acabado de pedir para o Senhor, um desejo do coração. De mulheres que estavam com as suas famílias ali, passando por desafios, e de repente elas olharam e falaram, Deus, pelo menos uma cesta básica, o Senhor não deixa o seu filho passar vergonha, porque isso é bíblico, e nem passar fome. Exato. E aí elas compartilhando comigo, e de repente ela abre, essa amiga hoje já está nos braços do Senhor, mas eu fui muito edificada com ela pelos testemunhos reais que ela vivia, e ela falava assim, a cesta básica, no outro dia de manhã eu abri a minha porta, eu nem sabia quem tinha deixado, a cesta básica estava na porta do meu apartamento, e eu falava, uau, e eram experiências que eu particularmente, assim como você está falando, eu não tinha vivido. Exatamente. E na minha cabeça eu falava assim, como que isso é possível? Será mesmo? Eu confesso que eu ficava assim, Paty. E eu quero desafiar você, porque eu ficava assim, talvez você pense assim também, eu ficava assim, nossa, mas será que isso é real? Exatamente. Será que ela não está florescendo muito? Será que ela não está dando, assim, um jeitinho de deixar a história mais bonita? Exato. Mais bonita, mais impactante, né? Mas não, assim, a Bíblia diz, né? Provar e ver de que o Senhor é bom, e Ele é bom quando a gente prova. Busca de todo o coração. Quando a gente busca de todo o coração, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de que eu preciso de Ti. Uau, eu quero mais de Ti. Eu quero te conhecer mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Então eu quero viver experiências que eu não conheço. Sim. Né? Porque o Senhor tem mais, o Senhor tem sempre mais. Sim. Né? Então, assim... E você orou por esse suporte. Eu orei por esse suporte, né? No momento que eu fiz essa entrega mesmo, consciente e verdadeira, eu orei por esse suporte. E de mulheres que estivessem aqui, né? Porque é diferente, eu tenho muitas amigas cristãs super comprometidas com o Senhor, que oram por mim, que intercedem por mim. Que vocês se falam direto. Que a gente se fala, sempre compartilhando o que está acontecendo, mas elas não estão aqui. Sim. Então eu queria um grupo de mulheres que estivesse aqui, o qual eu pudesse ter encontros semanais, o qual eu pudesse sair para tomar um café, o qual eu pudesse ligar a qualquer momento. Assim, ó, tocar, né? Exatamente. Tá junto, olhar no olho, exatamente. Assim, sentir essa presença mesmo, física, né? Exatamente. Assim, amiga, posso ir aí agora? Eu tô precisando conversar. Eu preciso que alguém ore por mim. Sim. Então, assim, era isso que eu buscava, sabe? Era isso que eu pedia para o Senhor e Ele me deu. Uau, que especial. Ele me deu o grupo, né? O nosso grupo, a mesa, o encontro à mesa, né? O qual a gente se reúne todas as quintas-feiras. E assim, Deus realmente ele faz muito mais do que a gente pensa ou sonha, né? E esse grupo é muito mais do que eu pensei, assim, sabe? Do que eu imaginei. Então, é um presente. É um presente. É um presente de Deus. Paty, mas assim, às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Só que quem vive entende a profundidade do que é uma mesa cheia da presença, né? E assim, o que você vê que realmente tem feito a diferença nesse grupo de mulheres? Porque assim, mulher gosta de falar, gente. Mulher gosta de falar. E mulher fala
e faz as coisas e abre 1.500 caixinhas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Porém, eu percebo que quando nós estamos reunidas com esse único propósito, eu gosto de usar muito a palavra unidade. Não sei se você percebe também isso. Mas quando a gente está ali em unidade com o mesmo propósito, parece que algo diferente acontece no nosso meio. A gente é cheia, né? A gente é preenchida de algo que realmente é esse infinitamente mais. Porque às vezes a gente olha para Coríntios e vai lá, né? Sim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E de fato eu não posso imaginar ainda o que Deus tem preparado para mim, porque vai muito além. E esse infinitamente mais ele entra, só que a sociedade muitas vezes se empodera desse versículo para gerar algo para o externo, para gerar algo para fora, para materializar nas coisas de fato materiais, de, entre aspas, sucesso material, para exposição. E eu tenho percebido cada vez mais que o infinitamente mais, ele é um preenchimento tão dentro de nós, onde a gente encontra uma porção infinita e inesgotável desse amor de Deus, que nem nós sabíamos. Exatamente. As várias faces de Deus. Então, assim, na sua percepção, que chegou, né, nesse grupo aí dentro, eu acredito que há um ano atrás, de como você era e como você está, traz um pouquinho para nós dessa percepção. Por que é importante, já que você falou, Paty, que essa comunhão da presença com o corpo de Cristo, essa comunhão, porque às vezes as pessoas falam, eu acredito em Deus, mas nem na igreja eu quero ir, eu acredito em Deus, mas eu não quero estar junto com pessoas para poder orar junto, para estudar a palavra, não, eu estou no meu secreto, e ok, o secreto ele é poderoso, isso, uma coisa não desvalida a outra. Sim. Mas traz pra gente um pouquinho a sua reflexão de como você estava e o que você pôde perceber nessa mesa de comunhão, para onde Deus conseguiu te levar para o agora. Bom, como você falou, mulherada fala pra caramba, né? Assim, um assunto puxa outro, e aí uma quer contar uma coisa que lembrou, o testemunho, o que aconteceu com a prima, etc. Mas o que nos une ali é Jesus. E o que a gente conversa ali naquela mesa é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alicerce daquela conversa e daquele encontro. Uau, é isso. Então, assim, às vezes as conversas, elas voam divagam um pouquinho, divagam um pouco, mas elas sempre voltam para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Yes. Né? Então, assim, esse é o ponto, né? Porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Exato. Né? É no que a gente crê, é no que a gente acredita, né? Então, ela é que pauta a nossa vida, né? Então, ela é que pauta os nossos encontros. Sim. Né? Então, assim, não teria sentido a gente se reunir se a nossa conversa não estivesse pautada na palavra de Deus. Seria só um encontro de mulheres. Exatamente. Né? Mas ali, através do comprometimento com a verdade, é que existe o quebrantamento, é que existe o confronto, é que existe a transformação, é que existe a revelação. Sim. Né? Pelo Espírito Santo. Então, assim, é muito enriquecedor. Assim, eu sou muito feliz e privilegiada por esse grupo, de pertencer a esse grupo, sabe? Eu louvo ao Senhor sempre pela tua vida, por você abrir a tua casa, por você me receber tantas mulheres ali, sempre com essa tua característica marcante, esse teu sorriso radiante, né? Essa tua alegria que vem do Senhor.
né? Essa tua alegria que vem do Senhor. Então, aliás, foi a primeira mensagem que eu ouvi sua, né? É verdade. Sobre é o verdade. óleo de alegria. Sobre o óleo de alegria. O óleo de alegria. Que a nossa alegria realmente vem do Senhor. Sabe que isso me faz pensar, Paty, que às vezes as pessoas elas querem estar totalmente prontas, ou elas não querem ter assim as suas emoções flutuantes, ou para poder abrir a sua casa, ou para poder estar compartilhando com alguém, ou para poder tirar um tempo de escuta com alguém. E nesse todo o tempo que eu tenho caminhado com mulheres, eu tenho percebido que nunca foi sobre mim. Porque se eu fosse depender do meu estado emocional, eu faria tão pouco. Uhum. Eu faria tão pouco. Daquilo que a gente sente, né? Hoje eu tô afim, hoje eu não tô afim. Exatamente, hoje eu tô afim, hoje eu não tô afim. Hoje eu tô bem. Hoje eu me sinto assim, hoje eu me sinto preparada. Não, hoje é o dia, então hoje a gente vai fazer alguma coisa. Não, não é sobre mim. Uhum. Não é sobre mim. Eu costumo falar com o Senhor que desde o momento que eu obedeci a voz do Espírito Santo falando dentro de mim, abra sua casa e senta à mesa com mulheres. Eu tenho sido muito edificada. Sim. Porque pessoas que vieram até perto de mim começaram a declarar palavras liberadas do próprio Deus sobre a minha vida que nem eu imaginava que eu ia receber. Eu nunca pude assim, imaginar que na mesa onde nós estávamos, uma pessoa ia reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma pessoa que vem de uma religiosidade, uma pessoa que vem de uma religião que não acredita em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Gente, ela estava na mesa e ela compartilhava. Eu não lembro se você estava nessa época, Paty, mas ela compartilhava. E um dia o Espírito Santo falou no meu interior assim, era como se eu tivesse ouvido. Pergunta se ela quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Uau. E eu fiquei com vergonha. Eu tô sendo vulnerável, Paty. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, será? Mas aqui, mas desse jeito, eu deixei passar. Aí na outra semana, a pessoa não veio. Aí na hora o Espírito Santo me lembrou assim, você não fez a pergunta. E hoje ela não está aqui. Eu falei, me deu aquela vergonhinha, sabe? Falei assim, poxa, eu devia ter obedecido esse sinal, esse testemunho interior que estava gerando dentro de mim. Deixei passar. E aí continuei em oração. Falei, Senhor, ministra o meu coração mais uma vez, porque eu quero obedecer essa voz. Aí num outro dia a pessoa veio. E ficou quieta o tempo inteiro. E eu confesso que eu tinha assim meio que deixado passar, nem tinha lembrado mais naquele momento ali com outras palavras, outras conversas, outros testemunhos na mesa. Mas a gente estava encerrando e essa pessoa começa a falar. E quando essa pessoa começa a falar, na hora o Espírito Santo me lembrou, ele falou assim, sou eu que estou gerando o querer e o realizar dentro dela. Faça a pergunta. Uau. Amiga. Não, aquilo eu falei assim, uau mesmo. E aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu olhei nos olhos dela, falei assim, eu sei do que você está vivendo. Você está querendo conhecer mais Jesus, você está querendo conhecer mais a verdade que liberta, a verdade que transforma, o pão da vida, o caminho, a verdade, a vida. E esse caminho é Jesus. E eu queria te fazer uma pergunta. Você quer seguir esse caminho? Amiga, ali eu estava segurando a mão dela. E aí ela vira para mim e fala, eu quero. Eu falei, então repete comigo. Uau. Nossa, Paty, ali para mim assim especial. Foi algo especial, foi algo extraordinário. Porque também a gente estava acompanhando essa família e estava vendo como essa família estava com sede e fome pela palavra. Porque vivia numa cegueira, vivia no engano, não conhecia. Então quem sou eu para julgar? Sim. A pessoa não conhece. Então ela não consegue falar, ela não consegue viver daquilo que ela não conhece. A amiga ali na mesa, ela conheceu Jesus. Eu falei, uau, que o Espírito Santo agora, né? Você é uma nova criatura. O Espírito Santo habita em você e eu tenho certeza que agora, nunca mais você será abandonado. Que bem. Então eu queria encorajar você também, sabe, a viver esses riscos com o Senhor, a fazer essas parcerias. Porque não dá para a gente depender
de como nós estamos. Sim. Não dá para depender de como nós estamos. Mas, Paty, se você fosse escolher um testemunho na sua história a partir de uma mesa que você já sentou, qual que você diria assim, nossa, isso de fato transformou a minha vida, esse dia foi algo que mexeu demais comigo e eu tenho caminhado com isso há muito tempo. Você lembra de algo? Olha, eu comecei a me arriscar mais, né? Depois que eu comecei a sentar à mesa, né, às quintas-feiras e conviver com vocês e aprender mais do Senhor e a buscar mais o Senhor, eu tenho aprendido a ser diligente, né? Eu tenho aprendido a realmente colocar o Senhor em primeiro lugar intencionalmente. Sim. Né? Então, assim, separar um tempo para estar com o Senhor, para a leitura da palavra, para oração, né? E eu tô, assim, continuo, graças a Deus, vivendo esse momento, né, de sede, de busca, né? Então, assim, quando eu não estou, quando eu estou fazendo também as minhas coisas, as minhas outras atividades, às vezes coisas da casa, eu sempre procuro estar ouvindo uma mensagem, estar ouvindo alguma coisa que me edifique mesmo, porque eu quero mais, Sim. Eu quero mais, eu tô nessa frequência, eu quero Sim. mais, Sim. Né? Então, assim, sentar com vocês, viver com vocês às quintas-feiras, tem sido, assim, muito enriquecedor nesse aspecto de aprender a ser diligente, de ser comprometida num evangelho que não é só teórico, mas ele é prático. Ah, isso para mim, né? Nossa, isso para mim é forte demais. Eu tenho aprendido a vigiar as minhas palavras. Eu tenho aprendido que com quem que eu faço parceria. Né? Uau, essa é uma frase, né? É uma frase que você sempre usa e que eu tenho colocado muito em prática, porque o inimigo, ele vem com as mentiras. Exato. Né? Ele está 24 horas nos rodeando, querendo nos devorar. Então ele fica lançando mentiras, ele fica lançando medo, né? Ele fica lançando mentiras, pensamentos, né? E eu tenho aprendido a não fazer parceria com estes pensamentos. Eu tenho aprendido a fazer parceria com aquilo que a Bíblia diz. Com a verdade. Com a verdade. Então, eu tenho aprendido que quando o inimigo me lança os pensamentos mentirosos, Sim. eu rebato com os pensamentos verdadeiros. Isso eu declaro forte. A palavra. Isso é muito forte. Eu declaro a palavra. Né? Quando eu sinto medo, eu declaro que Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Exatamente. Né? Quando eu me sinto... muitas vezes eu já me senti desequilibrada emocionalmente. Eu comecei a perceber que as minhas emoções estavam indo para um lugar de depressão, né? De desânimo, de abatimento, exatamente. E por muitas vezes eu pratiquei isso. Às vezes houve vezes que eu não conseguia nem declarar versículos ou declarar textos, palavras, né, da palavra, assim, da Bíblia, mas eu declarava o nome de Jesus. Isso é tão forte, porque às vezes, eu vou falar de mim, né? Há uns bons anos atrás, eu ficava lutando muito com essa questão das emoções. E por muitas vezes eu me deixei levar para esse lugar do abatimento porque eu estava fazendo essa parceria com a mentira. E quanto mais a verdade está... Eu gosto, né, quando Deus fala para Moisés que não mais a lei e a palavra dele vai estar nas tábuas,
mas vai estar impregnada e precisa estar impregnada no coração. Por que no coração? Porque precisa estar tão viva em nós que quando vem uma mentira, eu preciso perguntar, Deus, qual é a verdade que você tem sobre isso? Exatamente. E aí eu falo do que é a palavra em cima dessa mentira, porque daí eu não dou mais espaço para essa mentira tomar conta do meu coração, da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas ações. Exatamente. Porque medo a gente tem. Tristeza nós vamos ter, senão a Bíblia não ia falar para nós, né, amiga? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim. Gente, é real, vem. As circunstâncias vêm, os BO da vida vão acontecer, coisas inusitadas que nós não esperamos, vai acontecer. E aquele que está em pé vigia para que não caia. Exatamente. Então ela está aqui, ó, ela está conosco o Sim. tempo inteiro. Mas qual é a parceria que eu e você, nós temos feito? Qual é essa parceria? Então, antes, quando eu não tinha o Espírito Santo vivo em mim, eu fazia muita parceria com a mentira, com esses pensamentos sobre mim mesma, de incapacidade, de medo, de comparação, Sim. de ter que provar, de necessidade de aprovação. Isso são mentiras onde a minha identidade ela não está baseada nessa verdade. Exatamente. E que não me deixa fluir. Exatamente. Agora, eu creio de verdade que quando nós estamos, que nem você falou, né, esses pensamentos que estão querendo me sabotar, e eu não consigo nem lembrar, parece que eu não consigo lembrar de um versículo bíblico. Sim. Porque eu já me vi nesse lugar. Sim. Aí vem o quê? Culpa e vergonha. Eu não sei você, mas vem culpa e vergonha. Nossa, mas eu não sou uma mulher de fé, então. Não consigo lembrar uma palavra, um versículo para rebater isso. Exato. Eu sou péssima. Nossa, aí você começa. Eu sou fraca. Isso, aí vem. Todos quanto é mentira vai acumulando nos tijolinhos. E vai crescendo. Só que nós somos mulheres de fé que edificamos, que estamos com a nossa fé firmada em Jesus. E se você não sabe o que falar, você declara o nome de Jesus. Exatamente, porque o nome de Jesus é poderoso. Jesus, 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 porque o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis sobre nós. Exatamente. E leva ao Pai, e que nos conecta. E o nome de Jesus é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer doença, é maior do que qualquer pensamento, é maior do que qualquer enfermidade, é maior do que qualquer circunstância, é maior do que qualquer necessidade, é maior. É o nome sobre todo o nome. É um nome sobre todo o nome. Exatamente, é um nome que por si só ele tem poder. Então, assim, muitas vezes eu me vi nesse lugar de clamar Jesus, 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 né? E com isso eu estava clamando vida, eu estava clamando paz. Exato. Eu estava clamando equilíbrio, eu estava clamando sanidade. Exato. Eu estava clamando intervenção do Senhor sobre aquela situação. Eu estava clamando tudo o que o Senhor tem para mim. Né? Ainda que me faltassem palavras, mas como você falou, o Espírito Santo intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe orar. Exatamente. Porque o Senhor, ele conhece os nossos corações. E tem o prazer de se relacionar conosco. Exatamente, ele tem prazer em se relacionar conosco. Muito antes de nós, né? De gerar em nós essa fome, esse desejo por ele já tinha esse anseio por nós. E ele está sempre com seus ouvidos abertos e as suas mãos estendidas para nos ajudar, né? Ele quer, é isso mesmo, ele quer que a gente o procure. Exatamente. Porque ele não despreza oração. Exato. Ele não despreza um coração quebrantado. Então, quando existe esse quebrantamento, essa nossa busca, essa nossa procura, ele sempre está e estará com seus ouvidos abertos e as suas mãos estendidas para nós. Só que isso precisa ser uma convicção, não só na vida da Paty, não só na minha vida, mas na sua vida também. E esse propósito de nós estarmos sentadas com mulheres que têm testemunhos de vidas reais, não é só para ficar em nós, é para impactar a sua vida, porque é uma realidade isso. A gente precisa dessa convicção. Amiga, isso é uma convicção que tem que caminhar na gente. São verdades
que inegociáveis. Inegociáveis. Que tem que realmente estar cravado no nosso coração, né? Porque a Bíblia é a nossa fonte. É a nossa fonte, é a nossa espada e é também a nossa armadura. Aliás, o nosso escudo. O nosso escudo, exatamente. É a nossa espada e é o nosso escudo, né? Então, é o jeito que a gente se defende das mentiras e o jeito que a gente contra-ataca, né? Então, a palavra de Deus é tudo. Sabe que eu tô me lembrando agora de duas frases que eu e a Paty, a gente passou um bom tempo, assim, quando a gente chegava e se via, a gente olhava uma para outra e falava, não sei se você vai lembrar, mas veio no meu coração isso, eu vou compartilhar. Nós vivemos a partir de uma igreja triunfante. Nós não vivemos em batalhas, nós vivemos em triunfo. De glória em glória, de triunfo em triunfo. De glória em glória e de triunfo em triunfo. Por quê? Porque a Bíblia nos dá o spoiler que nós já somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece. É Ele que é o nosso bom pastor. Então nós já temos que partir desta realidade. E não de uma realidade de derrota. Por quê? Porque senão eu não vejo esperança, senão eu não consigo ver futuro, porque senão eu fico em mim mesma, só nas minhas próprias, naquilo que eu estou vendo com os meus próprios olhos, mas não. O Senhor, Ele nos dá um banquete, tem sempre uma mesa preparada para nós, onde Ele senta, Ele nos escuta, Ele não nos abandona, Ele está conosco, e a segunda frase vem agora, nós temos um bom Pai. Nós temos um bom Pai. Isso mudou o meu relacionamento com o Senhor. E às vezes nós construímos uma realidade de Deus a partir das nossas próprias convicções, mas não a partir do caráter dele. Então, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais essa convicção ela é firmada no meu coração e na minha mente. Exatamente. Porque quando vem uma circunstância desafiadora, eu vou falar, opa, eu tenho um bom pai. Uhum. E o bom pai, ele faz o quê? Quem é o seu bom pai? Porque às vezes pessoas têm decepções com os seus próprios pais terrenos. As pessoas têm desilusões a partir da realidade que viveu nas suas próprias famílias de origem. Uhum. Às vezes as pessoas construíram crenças que limitam ela na sua própria história, nas suas próprias percepções de ver. Mas o Evangelho ele vem para descortinar. Exatamente. O Evangelho vem para tirar as escamas daquilo que eu não estou vendo. O Evangelho vem para trocar os nossos óculos de como a gente vê o mundo. Eu preciso estar pautado nessa cosmovisão para caminhar nessa convicção. Exatamente isso. Só que criar essa convicção e crer nessa realidade, crer em Jesus, crer a fé, né, que é o nosso firme fundamento, não muda muitas vezes a realidade do agora que nós estamos vivendo, porque é real. Não, a gente falou disso 2 semanas atrás, né? Que a realidade, ela confronta, a realidade, ela dá tapa na cara. Exato. Né? A realidade dói. A realidade dói, porque a gente tem a convicção, a gente tem a fé de que a gente não se move por aquilo que a gente vê. E nem por aquilo que sentimos. Nem por aquilo que a gente sente, mas por aquilo que nós cremos. Né? Essa é uma verdade inegociável. Né? Só que vem a realidade e nos confronta. E aí vem o nosso inimigo e fala assim, não está adiantando nada isso que você está fazendo. Exatamente. Não vai dar em nada. Isso não tem jeito. Não tem solução. Porque passa um dia, passa uma semana, passa até um mês, passam 2 meses. E aí você coloca algo na sua cabeça assim, ó, não está valendo de nada. Exatamente. Eu não estou vendo, então não está acontecendo. Isso é uma mentira. Uhum. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque o Senhor, Ele trabalha enquanto a gente dorme. Exato. Né? Ele trabalha no turno da noite. Exato. Então, nós temos um trabalho. Meu Deus! Nós temos um trabalho, que é confiar e descansar. Yes. Né? Então, essa é a nossa realidade.
Exato. né? Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, Exato. né? Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, eu sei em quem confio. Exatamente. Eu sei em quem confio. Exatamente. Né? E eu sei que os que confiam no Senhor não serão envergonhados. São como os montes de Sião que não se abalam. Exatamente, são como os montes de Sião que não se abalam. Então, ainda que em meio às lutas, ainda que em meio às situações contrárias, Ele está comigo. Ele está. E a paz dele está em mim, porque Ele é paz. Exato. Ele é paz. Exato. Né? E a paz dele é uma paz que a gente não é uma paz que a gente consegue entender, nem é uma paz que a gente consegue explicar, porque tipo, tá tudo uma bagunça, a realidade tá péssima, Sim. mas ainda assim eu tenho paz. Sim. Ainda assim eu durmo à noite. Sim. Né? Porque ele é paz. Né? E ele é fiel à palavra dele. O que ele fala na palavra dele, ele faz, ele cumpre. Sim. Então, se ele diz que ele é paz, e que a paz dele excede a todo entendimento, é essa paz que eu quero. Que eu creio, que eu quero, que eu vivo. Que eu vivo, né? É essa paz que eu vivo. Então, é isso que eu tenho aprendido. Nossa. É isso que eu tenho aprendido naquela mesa às quintas-feiras. Meu Deus, meu Deus. E isso, assim, é tão tremendo, porque eu sempre ouvi os testemunhos das pessoas, né, ao longo da minha vida, e as pessoas contando como elas eram, o que Deus fez, de onde Deus as tirou, né? E lá no meu íntimo eu sempre pensava assim, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho vivido isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é ter uma mudança de vida, uma transformação de vida. Né? Eu conheço de ouvir falar. Meu Deus. Gente, isso é tão forte. Eu conheço de ouvir falar. Eu Isso passei é a tão minha forte. vida toda ouvindo falar. Ouvindo só das experiências dos outros. Ouvindo as experiências dos outros, sabe? Que ok, isso é maravilhoso, isso nos edifica. Porém, viver a nossa é individual. É individual. É individual e intransferível. E intransferível. Né? Então, assim, teve um dia que eu falei para o Senhor, eu não quero mais ouvir os testemunhos dos outros. Eu quero ser o testemunho. Nossa. Eu quero ser o testemunho. Eu quero ser o testemunho. E eu quero ser o testemunho daquilo que o Senhor faz, né? De quem o Senhor é. De quem o Senhor é. Né? Então, a partir do momento que você se coloca, né, nessa situação, né, de entrega, de quebrantamento, Ele faz. Exatamente. Ele faz me o veio resto. agora, amiga, quando você falava, que nós precisamos de duas realidades para viver testemunhos reais na nossa vida. Primeiro, a gente pensar sobre a nossa posição e segundo, pensar sobre as nossas condutas. Quando a gente fala sobre guerras, né, sobre tomadas de território, sobre batalhas, a gente precisa sempre olhar para essas duas realidades. Primeiro é a posição, qual é a posição que você tem tomado diante de qualquer guerra, de qualquer batalha, de qualquer gigante, de qualquer circunstância. Você dá o nome que você quiser à situação que você está vivendo. Mas qual é a posição que você toma? Qual é a posição? Eu tenho que partir de uma posição. Qual é a posição que eu parto? Eu parto da posição de que eu estou assentada nas regiões celestiais com Cristo Jesus, porque Efésios vai falar para nós isso, vai nos garantir. Porque nós, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, ele já está assentado nas regiões celestiais. Então a minha posição é essa realidade. Eu já saio a partir desse lugar. A minha identidade está nele. Então eu tenho que... Você vai usar o termo que cada um quiser, né? Para guerrear, para batalhar, para vencer, para lutar, para avançar, para viver a partir da minha identidade em Cristo Jesus. Isso é outra coisa que eu aprendi. Eu não tinha noção da minha identidade. Eu não conhecia a minha identidade. Eu nem sabia que eu tinha uma identidade em Cristo. Meu Deus. Né? E Paty, não é só você. Vou te cortar um pouquinho.
Eu caminho com várias mulheres, eu ouço várias pessoas, até no Instagram, no meu WhatsApp, conversando com as pessoas em encontros com mulheres. Essa é uma grande dor, e é uma dor atual. Eu não sei a minha real identidade. Exatamente. Porque eu acredito que a minha identidade foi construída pelas coisas que eu fiz. Exatamente. Mas a minha identidade, ela já foi entregue para mim a partir daquilo que Cristo fez. Exatamente. É a partir da cruz. É a partir da cruz. É a partir da cruz, né? Então, assim, nesse processo todo, desde o ano passado, eu entrei também num processo de autoconhecimento, né? Sim. Deus me deu essa oportunidade de conhecer um pouco das minhas emoções, né? De entender a maneira que eu penso, de entender quais são os Seus modus operantes. os gatilhos emocionais Sim. que por causa das minhas vivências, né? Por causa desde das minhas vivências da infância, por que eu reajo de determinada maneira, mesmo não querendo reagir, né? Sim. Então, isso esbarrou não, isso me bateu de frente muito com o meu orgulho, né? Com a minha arrogância, com a minha altivez. Meu Deus. Né? Então, isso é vulnerabilidade, gente. E assim, é um processo super dolorido. É um processo super dolorido, porque quebra de orgulho é um negócio que a gente tem que orar diariamente. E a gente só vai estar livre disso na glória, né? Sim. Até o último dia da nossa vida, Sim. A gente tem que orar intencionalmente para que Deus quebre o nosso orgulho, né? E tem que buscar isso também, né? Sim. Intencionalmente. Então, assim, quando eu comecei a conhecer um pouco das minhas emoções e entender o que a Bíblia diz sobre isso, né, foi também muito libertador, muito libertador, né, e eu continuo nesse processo, claro, né, e vou continuar sendo aperfeiçoada, não exatamente, tem como. E vou continuar sempre. As camadas sendo descascadas da nossa própria alma, né? Mas eu sempre fui daquela pessoa que achava que eu não precisava disso, que isso era bobagem, né? Então, assim, muita arrogância, muita prepotência da minha parte, né? Em achar que não, isso daí é besteira, é papinho, né? E não é. É assim, se conhecer, né? Conhecer as emoções e conhecer o que a Bíblia diz sobre isso, né? Além do que a ciência diz sobre isso, exato. O que a Bíblia diz sobre isso, é maravilhoso, é libertador, e é muito interessante você ver a ciência e a Bíblia se conversando, né? Existe uma convergência, né? Então, assim, as coisas que a ciência vai descobrindo que já estavam lá na Bíblia desde sempre. Exato. Né? Então, é com esse tipo de coisa que eu tenho feito parceria. Né? Isso é sensacional. A neuroplasticidade cerebral com Romanos 12:2. Renovação. Né? É a renovação da nossa mente, a renovação dos nossos pensamentos, para que a gente possa provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na verdade, a renovação da mente é uma condicional para você provar. Exatamente. E ver que o Senhor é bom em todo tempo. É uma condição. É uma condição. E aí eu entro, a partir dessa fala, na segunda realidade, que é a conduta. Porque quando você age de maneira coerente com aquilo que a palavra fala, renovando a sua mente, o que a gente começa a fazer? A gente começa a experimentar. Exatamente. A gente começa a viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque ela não é ilusória, ela é mais real do que a gente pensa. Porque é de dentro para fora. E aí, Paty, você falou do autoconhecimento. E eu falo que são duas verdades que precisam caminhar paralela na nossa vida, é o autoconhecimento e o conhecimento do alto. Com certeza. O autoconhecimento são as lentes que foram sendo colocadas em nós que não conversam, na verdade, com a verdade de Deus. E a gente precisa deixar paralelas as duas. Para quê?
para que sobressaia a verdade do alto sobre todas as crenças, muitas vezes, que nós estamos acreditando, mas que Deus não liberou para nós. Exatamente. Tem tantas promessas, e eu falo, você conhece as promessas? E às vezes as pessoas falam assim, né? Eu vou orar, eu vou pedir para Deus, Deus, seja feita a tua vontade, mas será que você conhece a vontade de Deus? Uhum. Hoje eu passei a conhecer as vontades de Deus, porque eu estou abrindo a Bíblia, porque eu estou lendo. O que eu não sei, eu vou pesquisar. O que eu não sei, eu falo assim, mas para que tempo que era esse que estava sendo falado? Qual que era o contexto que estava tendo? Então eu estou sendo curiosa, né, para estudar um pouquinho mais dessa realidade. Porque ela é mais viva do que nós imaginamos. E ela é mais atual do que nós esperamos. Exatamente. Ela é atemporal. Atemporal. Então, posição e conduta são duas realidades que eu também tenho aprendido. Porque eu começo a agir, pensar e a me mover a partir daquilo que Cristo fez, ou seja, a partir da minha identidade em Cristo. E eu começo a ter uma conduta coerente. Não é só daquilo que eu falo, mas é daquilo que eu vivo. Porque muitas pessoas vão olhar para você, Paty, vai falar assim, meu Deus, eu tô conhecendo um pouco da sua história, Paty, mas você é crente, hein? Você tem uma fé que está me inspirando. Porque eu tô vendo a realidade que você está vivendo, mas você tem sido ousada diante disso, você está crendo na mudança da atmosfera da sua circunstância, você está lendo a palavra mesmo sem querer. Exatamente. Você está pedindo ajuda mesmo sem conseguir avançar. Sim. Você está mandando uma mensagem no WhatsApp lá, amiga, não tô legal hoje. Preciso da sua ajuda em oração. Sim. Amiga, ore comigo. Amiga, você pode falar comigo? Você pode... Vamos se falar? Quantas vezes eu também não fui edificada a partir de uma palavra que eu não estava legal, alguém sentou comigo e aí eu comecei a ouvir aquela pessoa falar, uau, aquilo renovou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não estava junto e de repente você falou assim, Dai, meu Deus, era isso que eu precisava, Deus é bom, não é? Isso não faz diferença? Total, porque a gente precisa de pessoas ao nosso redor que nos lancem palavras de vida. Exato. Entendeu? Que Amiga, nos lancem palavras de vida. Falar que seja parte do corpo. Exatamente. Um dia o seu braço não está conseguindo segurar, amiga. Exatamente. Não está conseguindo segurar, está sem a força. Eu vou lá, eu sou o seu braço com você. É isso mesmo. É parte do corpo. É isso mesmo. Então, assim, eu preciso de palavras, todos nós precisamos de palavras de vida, né? Nós precisamos, quando a gente está... por isso que a Bíblia diz, né, que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Exato. Porque, assim, quando você está mal, você tem alguém do seu lado, você tem alguém perto de você. Exatamente. Que te coloca para cima, não apenas com palavras boas, elogios, né? Palavras de afirmação, não apenas com isso, mas com a verdade da palavra de Deus. Exato. Sabe? Com a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Nossa. E é ela que faz essa divisão para nós, né? Da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos revelar, ei, isso aqui é da sua alma, calma. Ei, mas olha aqui o espírito. Exato. Olha aqui, ó, é diferente, e nós somos os filhos de Deus são guiados pelo espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito e não pela alma. Isso é muito forte. Exatamente, porque a alma são as nossas emoções, né? Então, assim, nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Porque a Bíblia diz, né, que o nosso coração é corrupto. Eu acabei de pensar enganoso, nesse versículo. Eu acabei né? O nosso coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Então, assim, se a gente for seguir o nosso coração, como muitas vezes as pessoas dizem, né? Siga o seu coração, né? Se a gente for seguir o nosso coração, a gente vai se dar muito mal. Sim. A gente vai se dar muito mal, porque o nosso coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Né?
Então, assim, qual é a verdade? A verdade é o nosso coração? A verdade é a nossa alma? São as nossas emoções? Não. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é que os meus pés, eles têm que estar firmados na rocha, que é Cristo. Porque quando vier a tempestade, eu não vou desmoronar. Eu vou continuar ali, fincada com os meus pés na rocha, que é Cristo. E nós só revelamos o que está dentro de nós quando vem uma tempestade. Só. A gente só revela. E aí vem, né, o que de fato é... Qual tem sido a base dessa sua construção, né? Tem realmente sido Jesus? Tem realmente sido a palavra? Porque antes eu abria a Bíblia achando que a Bíblia era um livro. A Bíblia é um livro. Meu Deus. A Bíblia não é um livro, Paty. A Bíblia é a palavra de Deus. É poder. A Bíblia é poder. Isso mudou o meu relacionamento, mudou a minha visão e mudou o meu posicionamento. Mudou. E enquanto você falava que o nosso coração é enganoso, a Bíblia ela também vai falar que do nosso coração procede a fonte da vida. Como que procede a fonte da vida? Quando ele está conectado com a fonte que é a palavra. É isso. Porque se ele não estiver conectado nesse lugar, nós estamos perdidos. Se não estiver conectado com a fonte da vida, com a palavra de Deus, aí é perdição mesmo, porque daí o nosso coração vai nos levar para o engano. Exatamente. Né? E a gente vai sofrer desnecessariamente. Sim. Né? Desnecessariamente, porque Deus... não que eu queira dizer que quando a gente está com o coração em Jesus, ligados à palavra, a gente não vai passar por momentos de sofrimento. Sim. Né? Não é isso, porque Jesus mesmo disse que no mundo a gente teria aflições, que era para a gente ter bom ânimo, ou seja, para a gente continuar nele, né? Porque ele venceu o mundo. Exato. Né? Então, assim, mas a nossa desobediência, o nosso coração endurecido, né? O nosso orgulho, né? Nos leva para caminho de morte. Porque o orgulho precede a ruína, Provérbios vai nos ensinar. Então, assim, Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho, porque o orgulho foi por causa do orgulho que Lúcifer caiu. Né? Da presença de Deus. Então, foi por causa do orgulho, né? Então, assim, muitos e muitos textos na Bíblia dizem que Deus odeia, né, o orgulhoso, ele odeia o coração orgulhoso, né? Mas ele exalta os humildes. Exato. Paty, a gente está caminhando para o final já. Eu estou ouvindo aqui os pássaros, né? É tão gostoso esse ambiente da gente poder se relacionar com a natureza, de poder ver a beleza da criação perto de nós. Gente, eu gosto muito desse tempo de contemplação, nesse mundo cheio agitado, que vale a pena a gente poder ter esse gostinho, né, da proximidade daquilo que o Senhor traz para nós. E Ele fala em todo tempo. Mas o que eu queria trazer para nós é assim, mesa fala de alimento. Né? Mesa fala sempre daquilo que está, do banquete que Deus prepara para nós. Qual alimento, Paty, você acredita que tem um sabor especial para você, que te traz uma memória profética, que te traz uma lembrança poderosa na sua vida, que você fala assim, esse tipo de alimento é um alimento que realmente tem me transformado? Eu acho que é a parceria mesmo. Parceria. A parceria com os pensamentos de vida, né? A parceria com a fonte da vida, que é Jesus, né? Através da palavra de Deus. Então, assim, isso para mim tem sido uma prática extremamente poderosa, porque eu afirmo que se não fosse essa minha rendição ao Senhor e essa minha busca, sabe, por conhecê-lo e por obedecê-lo, né?
E porque eu resolvi obedecer, Sim. né? Então, assim, quando a gente resolve obedecer, né, é uma tomada de decisão mesmo, E né? ser dependente do Senhor. Custe o que custar, querendo ou não querendo, sentindo ou não sentindo, né? Eu resolvi obedecer. Então, assim, e existe honra na obediência, né? Eu creio. É bíblico. Então, assim, quando eu tomei essa decisão, né, de me render ao Senhor e de provar coisas novas, né? Então, assim, todas as vezes que vêm as mentiras, eu substituo por verdades. Excelente. Sabe? E é isso que me faz andar. Isso que me faz andar. Aí vem duas questões, né? Você começa a fazer parceria com a verdade, você aprende que a sua dependência está num único lugar, que é no centro da vontade do Senhor, naquilo que Ele falou. E também você começa a se render a Ele. Exatamente. E quando a gente se rende, porque você falou de rendição, quando a gente se rende a Ele, eu vejo que nós vamos deixando o nosso controle, a nossa força por si só em fazer tudo. Exatamente. Mais de lado. E aí eu volto para o Éden, né? Desde o Éden até toda a história que a gente vê de tomadas de territórios, de reis em toda a história, de todo o povo de Israel, sempre tem essa luta de autonomia e força. Então, autonomia para eu fazer sobre as minhas próprias decisões e força, e tomar o controle de todas as coisas. E aí a gente deixa de caminhar na dependência do Senhor e na rendição. Exato. Do amor do Senhor sobre as nossas vidas. E isso cai para nós até hoje. E mais uma questão que eu gostaria que você compartilhasse com a gente. O que você acredita numa mesa hoje que você fala assim, essa mesa não dá mais para mim, esse alimento eu não engulo de maneira alguma, esse alimento eu sei que ele é destruidor, eu não sento nesse tipo de mesa e eu tenho que ser muito tratada para digerir essa questão nessa mesa que eu estou vendo. O que você pensa que... Olha, uma coisa que o Senhor tem me ensinado fortemente, né, nesse 1 ano e meio, né, nesses últimos 18 meses, é a questão da quebra de orgulho, né, a quebra das certezas, né, a quebra das verdades, das minhas verdades, né, o julgamento, sim, né, o preconceito, né? Então, eu acho que Deus tem me ensinado mais a permanecer nas mesas do que a sair delas, né? Então, assim, Deus tem me mostrado que eu sou, sem Ele, eu sou só uma pessoa miserável, sim, entendeu? E que, assim como eu preciso de um Salvador, que é Jesus, toda a humanidade precisa. Uau. Sabe? Então, assim como eu erro, o outro também erra, sabe? E assim como eu preciso de um Salvador, ele também precisa. Então, assim, essa questão da tolerância, de um olhar mais misericordioso com o outro, né? De aprender mais do que achar que sabe. Sim. Né? De calar, ouvir, ao invés de falar. Sim. Então, assim, eu acho que Deus tem me ensinado mais a permanecer nas mesas do que a sair delas. Né? Então, tem sido essa minha realidade, assim, esse processo de aprendizagem. Tempo. Sabe? E eu tenho glorificado a Deus por isso. Glorificado a Deus por isso, porque eu ainda tenho muitos anos pela frente, se Ele permitir, e que bom que Ele tem me tratado nisso agora, né? Exato. Porque tem gente que passa a vida inteira sem se permitir ser tratado, né? Exatamente. Mas que bom que Ele tem tratado isso comigo, né? Que bom que Ele tem me mostrado as verdades dele, Ele tem quebrado as minhas verdades e tem me mostrado qual é a verdade dele, né?
Então, eu creio que Deus tem me ensinado isso, sabe? Uau. Não levante, permaneça, porque Eu tenho um propósito aqui. Aqui você vai ouvir de mim, ou você vai aprender coisas aqui. Eu tenho propósito para você aqui. Né? Ô, Paty, e o que você acredita que, por exemplo, assim, você vai deixar uma mensagem para alguém em uma mesa e você sabe que talvez você vai demorar para ver essas mulheres, o que você deixaria? Sente à mesa. Vá até uma mesa. Busque uma mesa. Sabe, não permaneça no lugar onde você está. Não fique sozinha. Não fique sozinha. Não fique sozinha. Deus tem assim, Deus tem assim infinitas bênçãos e verdades para te revelar, sabe? E a mesa pode ser um desses lugares. Então, assim, pode ser o lugar onde isso aconteça. Né? Então, busque caminhar com mulheres que amam a Jesus, mulheres que conhecem Jesus, conhecem mais Jesus do que você, mulheres que conhecem mais da Bíblia do que você, mulheres que tenham o coração e a mente no reino de Deus, e você vai provar dessa bênção maravilhosa que é ter irmãs que te suportam, que te sustentam, que caminham junto com você. Isso é maravilhoso. No dia a dia. No dia a dia. Não é só quando tá ruim, mas também se alegram com você, quando as coisas começam a se encaixar, dar certo, a se alegrar. Sabe, e aí a gente vê que, puxa, a questão dos testemunhos, né? Que Deus maravilhoso, né? Ele faz na vida dela e Ele vai fazer na minha também. O testemunho de Cristo é um princípio, né? Exatamente. Da profecia, da igreja de Cristo sendo liberada. Então isso nos fortalece, fortalece a nossa fé, né? Exato. Então, assim, não permaneça onde você está, busque uma mesa. Busque uma mesa, uau! O encontro à mesa tem sido um divisor de águas, né? Eu falo em todo ambiente onde a gente tem a certeza da presença de Deus. Você não tem como ficar vazia numa mesa da presença. Você é transformado, você ouve testemunhos, você é edificada, você é confrontada com a verdade, você aprende, você é vulnerável. Enfim, é poderoso demais. O encontro à mesa é um encontro com o próprio Deus da sua palavra. E é isso que a gente quer finalizar aqui com você. Paty, obrigada pelo seu tempo, minha amiga. Obrigada a você. Obrigada pelo seu coração. Que prazer, que privilégio. Que privilégio, que honra para nós poder compartilhar isso com você, porque isso é uma verdade que a gente tem caminhado. A gente está passando por aqui para expressar um pouquinho de uma verdade de mulheres normais, comuns, reais, que têm aprendido com o Senhor, que tem aprendido que ficar sozinha é uma seta do inferno sobre as nossas vidas. É uma armadilha. É uma armadilha, mas que em grupo e cheio da presença e da palavra de Deus, o Espírito Santo faz infinitamente mais daquilo que a gente pode imaginar. Então eu espero que tenha edificado o seu coração, eu espero que você saia ainda mais encorajada a buscar o Senhor, a provar e ver da bondade dele. E se você não curtiu ainda, dá um like aí, curte esse vídeo, encaminha para alguém, encaminha para as amigas e já prepara uma mesa aí para ter um encontro com Deus, junto com amigas preciosas, tá bom? Ó, amiga, obrigada, um beijo grande no seu coração, tchau. Glória a Deus.